E agora nós temos ele também, que é escritor e secretário de Estado um dos melhores comentaristas da casa. Sim. O nosso brother Roberto Mota. Cadê você? Fala, Robertão. Boa tarde, pessoal. Você está bombando aqui na audiência e tem um prestígio. O Superman falou muito bem da sua pessoa aqui, pelo talento e a eloquência que ele tem, não foi isso? Você disse? Eu adoro, poder de síntese. Eu adoro o poder de síntese e a capacidade do Mota de aprofundar o comentário de maneira sintetizada. Acho fenomenal. Isso daí é difícil, hein, Mota? Parabéns. Sou seu fã. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado. É um prazer estar aqui de novo. Adoro esse programa. Já falei para vocês, né? O meu filho João Felipe é fã de vocês. Toda vez que eu digo que eu vou aparecer, ele não acredita. Ô Mota, deixa eu fazer uma pergunta pra você, porque você é um cara conhecido aí no Rio de Janeiro, você foi da Secretaria de Segurança e tal, e a gente tá falando pro Brasil inteiro, né? E muita gente não sabia, eu, por exemplo, não sabia que você... Qual é o seu... Você foi secretário de Segurança? Olha só, a minha história é única, né, Emílio? Eu trabalhei 35 anos na iniciativa privada, aí no meio dessa trajetória aí, eu ajudei a fundar o Partido Novo, né? Foi eu e o João Amoedo que criamos o Partido Novo lá em 2009, 2010. Aí em 2018 eu fui candidato a primeira vez para deputado federal. Eu não fui eleito, mas eu estava no mesmo partido que ganhou as eleições para o governo do estado. E aí eu fui convidado, como eu já tinha um conhecimento de segurança, eu fui convidado para cuidar da transição. Na época o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal, era o general Braga Neto o interventor, e eu cuidei da transição. A segurança saiu do gabinete de intervenção para as secretarias de Polícia Civil e Militar. E aí eu fiquei mais um tempinho curto como secretário, até que a secretaria fosse extinta, e experiência fantástica para mim. Boa. E você tem a manha de se comunicar e falar bem. Aliás, quem deve e pode reclamar das urnas é o Amoedo. Porque todo mundo diz que vota nele, mas ele não tem. Nunca aparece. Nunca tem uma porcentagem. Nunca aparece. Daciolo tem mais. Sim, pode reclamar. Mas vamos lá, o que você quer perguntar pro Mota aqui, presença ilustre no nosso programa, meu querido Eu queria que Superman? Eu queria puxar um pouco o que a gente conversou com o The Hit ontem, que eu acho legal, e tem a ver com essa vitimização do bandido na sociedade e no Rio de Janeiro. A gente falou muito sobre a DPF, eu não quero trazer isso daí pro âmbito do Supremo, mas eu acho legal o Mota só relembrar como a DPF e o ativismo dessas ONGs acabaram prejudicando as operações policiais no Rio de Janeiro. Excelente pergunta, Marco. A melhor forma de responder isso é dar um exemplo, né? A gente sabe aí de 2 ou 3 crimes que estão na mídia, todo dia são repercutidos, porque existe uma narrativa política por trás deles, né? Então, todo dia se reporta as investigações, o que está acontecendo. Agora, no Brasil são assassinadas 110 pessoas todos os dias. A maioria dos nomes dessas pessoas nunca vai ser conhecido de ninguém. Um exemplo você deu é o Jorge Luiz Antunes. Quem é que sabe quem é Jorge Luiz Antunes? Ele é o vigilante do shopping aqui no Rio de Janeiro, que foi morto com um tiro no rosto por assaltantes que roubaram uma joalheria. E aí, qual é a razão para esse nome ser lembrado? Ele deveria ser lembrado, mas não é. Porque quem matou, tudo indica, as investigações indicam, que o Jorge Luiz Antunes foi morto por uma quadrilha do Pará, que se tinha transplantado aqui para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio virou um refúgio para criminosos de todo o país, como consequência da DPF 635, que suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio. Ô Mota, mas essa questão do Rio de Janeiro, né? Eu assisti o documentário Entre Lobos, que você faz parte. A questão do crime organizado, porque nós recebemos alguns candidatos aqui que falam assim, não, acabar com o crime organizado é fácil aqui. 3 meses a gente acaba. No Rio de Janeiro, o pessoal tá mandando em tudo aí. Como é que seria um projeto para começar a extinguir isso? Claro, contando as leis, contando o Código Penal, como é que é possível facilitar a ação da polícia? Essa pergunta está toda respondida aqui. Vou aproveitar e fazer o jabá do meu livro. Em breve estarei aí em São Paulo, vou visitar vocês. O segredo é a impunidade. Se você conversar com policiais, eles vão te dizer que hoje é relativamente fácil você investigar, desbaratar uma quadrilha e aí coloca essa investigação na mão do Ministério Público.
aí nós entramos no perigoso terreno da galhofa, né? Porque os criminosos já começam com a possibilidade de serem soltos já na audiência de custódia. No Rio de Janeiro teve uma época que mais de 60% dos criminosos presos em flagrante eram soltos na audiência de custódia, né? Depois disso, ele é submetido a uma legislação penal infantil. Essa é a qualificação da nossa legislação penal. É inacreditável o que acontece aqui. Na remota hipótese do cara ser preso, ele já começa a gozar de benefícios inacreditáveis, que não existem em nenhum lugar do mundo. Por exemplo, esse monstro que foi preso abusando de paciente na mesa de parto, olha só, o cara abusava de paciente numa sala de cirurgia lotada na mesa de parto. Esse cara, ele vai ser condenado a, no máximo, 20 anos de prisão. É a pena do crime dele, né? Provavelmente, na maioria das democracias, esse cara ou pegaria 40, 50 anos ou prisão perpétua. Aqui ele vai ser condenado no máximo a 20 anos. O que quer dizer o seguinte, depois de mais ou menos 7 anos, ele já vai ter direito à progressão de regime. Ele vai passar por regime semiaberto e aí ele vai para as ruas, ele vai andar pelas mesmas ruas que a gente anda, vai frequentar os shoppings que as nossas mulheres, que as nossas crianças frequentam. Essa é a realidade da legislação penal brasileira. É bizarro o que acontece aqui. Então, mas parece que cada vez no mundo as penas são menores, né? Por exemplo, você vê também Estados Unidos, a pena para traficante e tal, ela vem diminuindo. Parece que custa muito caro você manter o cara na prisão. Você acha que a tendência vai ser essa? Por ser tão caro, por ter tanto privilégio, ter tanto... O dinheiro não vale a pena você colocar no sistema prisional e aí deixa o cara na rua e que se dane? Não, Emílio, isso aí já foi refutado por vários estudiosos, entre eles o economista Thomas Sowell, que mostra num estudo do Reino Unido que é 30 vezes mais caro, custa 30 vezes mais para a sociedade o bandido solto do que ele preso, né? O que acontece é que quando ele é preso, é uma conta que você consegue fazer. O cara está na prisão, ele custa tanto por mês. Quando ele está solto, ele está cometendo um monte de barbárie e esse custo está distribuído entre todos nós, né? Não está numa continha fácil de você fazer. Mas não existe essa tendência na maioria das democracias. Pelo contrário, nos crimes graves, as penas continuam as mesmas, né? Teve um episódio há 2 anos atrás, na mesma época, eu não vou falar o nome, mas teve um jogador de futebol famoso aqui, né? Que foi condenado por matar a mulher. Segundo as investigações, ele teria morto a mulher, esquartejado e jogado os pedaços para os cachorros comerem. Esse indivíduo já está de volta ao futebol profissional, como se nada tivesse acontecido. Na mesma época, aconteceu um crime muito semelhante, com menos brutalidade, na Inglaterra. E, curioso, foi um brasileiro que morava na Inglaterra, matou a mulher. O brasileiro foi condenado à prisão perpétua, Emílio, sem choro nem vela. Na maioria das democracias ocidentais, você tem a pena de prisão perpétua ou até a pena de morte. A sociedade entende que depois que o criminoso comete alguns tipos de crime, não tem retorno. Agora, no Brasil ainda se vende essa história da ressocialização. E aí você pergunta assim, qual vai ser a ressocialização que vai ser feita com esse anestesista? O cara que pode ter abusado de mais de 40 mulheres na hora do parto. E aí, é interessante notar o silêncio, o ensurdecedor silêncio dos líderes da esquerda sobre esse caso. Agora, então, mas aqui, por que não tem prisão? A Argentina, por exemplo, acho que tem prisão perpétua na Argentina. A Argentina acho que tem prisão perpétua e também é um esquema meio Brasil, né? Meio canhota, meio ressocialização, ili-nili. Eu não conheço bem o sistema penal da Argentina. Eu acho que tem perpétua na Argentina. Eu acabei de ver aqui condenação dos militares aí. Você vai no Google, né? Sim, Puta Zé claro. Google, né? Sim. Você pode tirar o Google daqui, ó. Não fala mais nada, viu, O Google ajuda todos. Tirar o Google dessa mesa aqui, ó. Aí os caras estão ferrados. Mas, posso complementar a sua pergunta com uma provocação pro Mota? Claro. Há alguns anos, Mota, uma menina de 13 anos na Inglaterra, ela foi emancipada antes, né, dos 18, da idade de emancipação legal na Inglaterra, porque ela assassinou cruelmente uma amiguinha mais nova, inclusive. Arrancou o coração dela, ficou brincando com o coração da amiga, é um negócio grotesco. Leve.
Qual que é a fixação da esquerda aqui no Brasil em passar pano para bandido? Por que a gente fala, e isso é para a audiência também entender, por que a gente chama esse pessoal do PT, do PSOL, de bandidólatra? E por que eles defendem tanto o bandido como vítima da sociedade? Ô Marco, tem um exemplo até mais recente. Acho que foi semana passada que um garoto de 14 anos foi condenado à prisão perpétua no Reino Unido, na Inglaterra, por ter morto uma criança de 5 anos. Em todo mundo civilizado se entende que a resposta para o crime é sempre punição, né? E que alguns crimes, quando o criminoso comete esses crimes, não há retorno, não há volta possível para a sociedade. Agora, a esquerda no mundo inteiro adota essa bandeira, né, de defesa dos criminosos. Isso é uma coisa que não é novidade, isso existe nos Estados Unidos. A gente viu o movimento Abolish the Police, né, que é uma ideia fantástica. Vamos acabar com a polícia. Teve também o Defund the Police, vamos tirar a verba da polícia. E aí, em várias dessas cidades que embarcaram nessa ideia genial, os índices de criminalidade explodiram, como é óbvio e evidente, né? Mas em nenhum lugar do mundo que eu saiba, a esquerda conseguiu fazer tanto progresso quanto fez aqui no Brasil, né? E isso é um trabalho que vem acontecendo desde o finalzinho do regime militar. Isso é importante ressaltar. A última edição do Código Penal foi em 1984 e essa última versão já tinha uma série de barbaridades. Então, não é só na política, mas na influência na cultura, né, no ensino. Se você for das universidades de Direito, você deve saber disso, né, Marco? No primeiro semestre, os estudantes já recebem o livro do Foucault, Vigiar e Punir, Sim. que diz basicamente que o sistema penitenciário é um artefato do capitalismo opressor para manter as classes pobres oprimidas. É isso que se fala. Ô Mota, e o que você acha da privatização dos presídios? Muito se fala da privatização, que o Estado não teria condições de cuidar. Já tem por aí, né? Então, eu queria saber sua opinião sobre essa questão da privatização dos presídios. Olha, a gente ainda não chegou nessa fase, né? O nosso problema no sistema prisional hoje é que, na maior parte, né, com exceção do sistema federal, a maior parte do sistema prisional está na mão das facções criminosas. Isso é a nossa realidade. Eu conheço no Brasil experiências bem-sucedidas de privatização, que eu esqueci o nome, mas fica ali na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu já visitei lá o estabelecimento, mas também tem experiências ótimas. Tem uma experiência em Indaial, que é um sistema público comum, como existe em todo lugar, só que lá, por uma conjunção de fatores, a coisa funciona. Lá tem uma linha de produção de uma fábrica dentro do presídio, não entra armas, não entra droga, não entra celular, o preso recebe um salário pelo trabalho que ele faz. Eu vi presos saindo de lá recebendo cheque de 15 mil reais pelo tempo que eles trabalharam, né? Esse dinheiro, a maior parte do dinheiro, guardado para o preso receber quando ele sai. Então, é possível se fazer coisas muito boas dentro do sistema público, mas primeiro você precisa ter a ideia certa, né? Se você acha que prisão é um erro, que não vale a pena prender, e se você modifica as leis e coloca um ativismo judicial com o objetivo de soltar o criminoso o mais rápido possível dali, então não adianta privatizar porque as ideias estão erradas, né? Mas o senhor, Mota, acredita na ressocialização do preso? Que você acabou de citar desse exemplo que o cara vai lá e trabalha e ganha, é remunerado. Você acredita que isso é possível? Isso não é ressocialização. Ressocialização é um clichê, um fetiche ideológico que a esquerda criou. E o que se diz com socialização, o que se quer dizer é o seguinte: você pega um estuprador, um criminoso, um bandido, você não prende, você dá um curso de alguma coisa para ele, você acolhe ele e recebe ele de volta na sociedade. Isso é diferente de reabilitação. Tá bom. O que é reabilitação? O criminoso chega à conclusão de que ele está fazendo uma coisa errada. Ele se arrepende, ele se compromete a não fazer mais aquilo, aí ele cumpre a pena que a sociedade determinou para ele, e aí ele sai para uma vida nova, porque foi decisão dele. Repare que a participação do Estado nessa mudança de mentalidade do criminoso é muito pouca, né? Tem gente que acorda quando tem o primeiro encontro com a lei e não comete mais crimes. Eu vou contar para vocês uma história. Eu estava fazendo uma palestra em Campinas, que eu já fiz pelo Brasil inteiro,
E eu falo muito sobre essas coisas todas. Quando eu saí, o rapaz que cuida do som chegou aqui, assim, perto de mim e falou: seu Roberto, isso que o senhor falou aconteceu comigo. Aí eu não entendi, né? Perguntei: o que aconteceu com você? Ele falou: olha, eu tenho um irmão, esse meu irmão roubou uma moto de uma pessoa. Quando nós ficamos sabendo, a nossa família, nós somos muito humildes, mas a gente pegou um empréstimo para comprar uma moto nova para a pessoa que foi roubada pelo meu irmão. Depois disso, a gente se juntou e convenceu o meu irmão a mudar de vida. Ele resolveu mudar de vida. Hoje ele é casado, é trabalhador, não teve mais nenhum problema. Isso é reabilitação, regeneração, não é ressocialização. Mas aí entra a família, né? Exato. O problema, eu acho, hoje em dia, mas se você pegar país rico também, viu? Porque a gente fala aqui, Brasil, país pobre, tá? É família, meu. É tudo cara meio zoado. Família. Base. Desestruturada. Tudo meio zoado. Mas, Emílio, se fosse só isso, você não tinha político corrupto, você não tinha rico cometendo crime. Não, mas isso Então, mas isso é impunidade. Não, mas essas pessoas, a maioria dessas pessoas tem família. É que elas fazem uma escolha. Tem um psiquiatra forense chamado Stanton Seminole. Ele tem um livro muito bom que se chama A Mentalidade Criminosa. Já está disponível em português. E ele conta que ele trabalhou com milhares de criminosos a vida inteira. E a maioria desses criminosos tinham irmãos, né, que foram criados na mesma casa, na mesma família, nas mesmas condições, mas que optaram pelo caminho do bem. Crime é escolha. É porque a gente tem uma lavagem cerebral muito grande que a gente recebe a vida inteira, a gente deixa de perceber isso, mas o crime é sempre uma decisão do indivíduo de cometê-lo. Mota, eu tenho uma dúvida. Primeiro, eu não conheço tão bem o assunto quanto você, que é em relação à Cracolândia aqui em São Paulo. A gente recebeu já várias pessoas falando assim, olha, depois de determinado grau que o cara tá viciado, não tem mais o que fazer. Sim. Não tem mais o que fazer. Então esse cara vai ser um criminoso se deixado na rua, ele tá fora de si e pior, a chance de recuperação, segundo os especialistas que vieram aqui, é muito baixa. Você tem alguma sugestão ou conhece alguma aplicação para casos similares da Cracolândia? Porque o que eles têm feito chega a época de eleição, eles vão lá e dispersam todo mundo. Mas as pessoas saem de lá e vão para outro lugar. Então tem muitos assaltos, roubos e problemas similares. Claro, excelente pergunta, Sam. Inclusive tem um capítulo do meu livro, eu vou fazendo jabá de novo, só sobre isso, só sobre drogas. A Cracolândia, o que é a Cracolândia? É um experimento de liberação de consumo de drogas, né? Então você deixa algumas pessoas ali consumindo, a polícia finge que não vê, os moradores do entorno que se viram, né, ficam naquele pesadelo diário. Aqui no Rio de Janeiro tem várias Cracolândias, eu acho que a maioria das capitais brasileiras tem, né? Talvez dimensões um pouco menores do que a de São Paulo. O segredo para se lidar com o problema das drogas não é segredo nenhum, né? É uma combinação de educação e de repressão. Educação para explicar às pessoas que as drogas têm duas características principais. Primeiro, elas oferecem um prazer imediato e grande. Segundo, elas causam dependência. Então, essa segunda característica das drogas, evidentemente, que é o problema. Então, você tem que educar para evitar que as pessoas caiam nesta conversa, que é cada dia mais frequente, de que droga é uma coisa normal, é parte do estilo de vida descolado, moderno, que não tem problema nenhum, né? E aí vocês percebam que, ao mesmo tempo em que o cigarro, nos últimos 30, 40 anos, foi demonizado na sociedade e ficou cada vez mais difícil você fumar, nesse mesmo período, a maconha foi glamourizada. Então, você tirava o cigarro de cena e colocou a maconha. Então, educação e repressão. Repressão para impedir que a droga seja produzida, que ela seja vendida. Agora, no Brasil, você tem uma situação meio louca, porque, embora a maioria da população seja contra a produção, o tráfico de drogas e o consumo, isso é o sentimento da maioria das pessoas. Você tem cada vez mais, como o Emílio falou, avança um ativismo judicial e se mexe nas leis para cada vez mais suavizar ou reduzir as penas às quais estão sujeitas os traficantes. Por exemplo, muita gente não sabe, o uso de droga no Brasil ainda é crime, mas não dá mais pena de prisão.
Então, o cara que é preso por consumo de drogas, ele leva uma bronca do juiz ou paga uma cesta básica. Aí você compara isso, por exemplo, com a política oficial da Suécia. É prisão. Se vocês baixarem o documento lá com a política oficial de drogas da Suécia, está lá escrito: a Suécia manteve pena de prisão para usuários de maconha para proteger esses usuários do perigo do vício. Muito bem. Que aula, hein? Sim. Mota é sempre uma aula. Ô, Mota, tô te esperando Vai aqui, vir pô. aqui. O livro do Mota já está à venda e você não veio lançar aqui no programa, que eu achei uma sacanagem. Eles não estão pagando passagem? Fazer uma vaquinha. Vem de busão. Lançamento em São Paulo ainda, Emílio. Eu pode ficar tranquilo que primeiro eu vou aí, quando eu for a São Paulo lançar. Convidado Aí aqui, sim. você vai almoçar com a gente na Dirce aqui. Ô Mota, Opa. obrigado. O Mota tá aqui na programação da Jovem Pan. Você pode acompanhar o Mota, Roberto Mota Oficial no Instagram e o Twitter, Rmota com 2 T's. Obrigado, Mota. Um abração pra você. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.